Olá, tem como adotar hábitos saudáveis por uma comunidade e, assim, homens e mulheres serem mais longevos? Qual a influência dos nossos hábitos? Para conversar sobre os segredos da longevidade, meu convidado de hoje é o Martin Henkel. Ele é fundador da Senior Lab, professor de marketing 60+ da Fundação Getúlio Vargas, integrante do Terra da Longevidade e um dos autores do livro Trilha da Longevidade, os segredos de quem alcançou uma vida longa, plena, saudável e feliz. Bem-vindo, Martin. Obrigado, Lina. Obrigado por abrir espaço para esse tema tão importante, né, e tão atual, né, que mais do que a longevidade em si, é o bem-estar, né, a saúde, a qualidade de vida que, em última instância, né, nos premia, né, com esse aumento da expectativa de vida. Bacana. E eu acho que eu quero começar contigo justamente falando sobre essa pesquisa, que eu sei que completou já 30 anos. Eu acho que é a maior que a gente tem no Brasil de tão longa duração, acompanhando pessoas acima de 90, 100 anos. Explica É, melhor isso para a gente. que a gente tem conhecimento é a maior corte, né, de estudo populacional sobre longevidade, né? Na verdade, agora em 2025, ela vai completar 31 anos, né, em curso. Né? Uhum. Ela iniciou em 1994 numa comunidade no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Veranópolis, né, sobre iniciativa do Dr. Emílio Moriguchi, que ficou bastante intrigado com a expectativa de vida ao nascer do município lá em 1994, que era de 77,4 anos, enquanto no Brasil a expectativa era de 58 anos ao nascer. Então, realmente era uma cidade fora da curva e continua sendo, né? E isso aí incitou a curiosidade dele e ele mergulhou na vida, né, desses longevos e suas famílias para entender, afinal, o que eles faziam, qual era o estilo de vida, né? E isso que Uhum. gerou essa pesquisa que se chama Projeto Veranópolis. E desse projeto, dessa pesquisa, a gente traduziu ela para o livro, né, A Trilha da Longevidade Brasileira, usando uma linguagem para leigos, né? Até então, Uhum. esse estudo sempre foi tratado no ambiente acadêmico, médico-científico, que levava uma linguagem que afastava um pouco esse público. A gente entendeu que era necessário, que era oportuno e que era merecido, né, divulgar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né, qual é o estilo de vida. E o interessante é que não são segredos complexos, né, Uhum. e é bem interessante, sim, foram bem interessantes as descobertas. Nós vamos abordar já já esses segredos não tão complexos assim. Mas antes, o doutor Emílio é médico geriatra, o pai dele também, quer dizer, ele mora. Como é que ele teve acesso a essa comunidade? O que despertou? Porque enfim, pelo que me parece, esse projeto Veranópolis, inclusive, é anterior às chamadas blusones. Sim, as blusões foram descobertas com essa nomenclatura em 2004, né? Ou seja, Hum. esse estudo do projeto Veranópolis é 10 anos anterior à descoberta das blusões. Eles têm muitos aspectos em comum, se a gente analisar bem, né? Uhum. Mas o Dr. Emílio mora em Porto Alegre, ele estava fazendo um curso de mestrado nos Estados Unidos e ele foi desafiado pelo professor dele para descobrir no Brasil qual era a cidade que tinha a maior expectativa de vida e descobrir, analisar qual era o comportamento das pessoas. Né? Isso Uhum. antes de 1994. 94 foi quando ele descobriu. Encontrou Veranópolis, foi até o município, visitou a Secretaria da Saúde, para apresentar a ideia do projeto e conseguir Uhum. apoio, né, municipal. Encontrou um ex-colega da Faculdade de Medicina como secretário da Saúde do município, que era inclusive foi o prefeito até a gestão anterior agora, o Dr. Valdemar de Carli.
E o Dr. Valdemar falou, olha, aqui nessa comunidade, além de ter a autorização da prefeitura, o apoio da prefeitura, você precisa ganhar o apoio da comunidade em si. E aqui as coisas se decidem na missa de domingo. E Ai, que assim ele ótimo. foi. E assim Aham. ele foi. Foi convidado para participar da missa, ganhou, recebeu a palavra do padre, explicou qual era o objetivo da pesquisa. O padre subiu ao púlpito e perguntou para a comunidade se ela aprovava. A comunidade aprovou e assim iniciou essa pesquisa em 1994. Vamos falar um pouco mais sobre a questão da pesquisa, então. Quais os pontos centrais que vocês encontraram, que continuam encontrando como diferenciais dessa comunidade para ser mais longeva? Na verdade, o que já se percebeu é que Uhum. não é uma ação, ou um alimento, ou uma atitude isolada. É um conjunto de atitudes, né? Essa pesquisa ela compreendeu acompanhar idosos octogenários, nonagenários e centenários, ainda acontece desta forma, onde ele acompanhou o dia a dia, desde o momento que eles acordavam, abriam a porta da casa, ou a janela, o doutor Emílio já estava do lado de fora esperando e fez um acompanhamento observacional. Quanto tempo trabalhavam, o que faziam, o tipo de atividade física, seja laboral, ou de relacionamento, o que comiam, coletava amostras dos alimentos, né? A pessoa comia lá uma fatia de pão, ele pegava uma fatia idêntica de pão. Tomava uma caneca de leite, do leite produzido pela vaca, possivelmente ou do vizinho ou do próprio idoso, porque lá é uma região rural, né? E todo Tá. esse alimento era coletado, no final do dia era enviado para Porto Alegre, para a URGS, onde era feita a análise bromatológica. Então, no final do dia, sempre tinha bastante trabalho para organizar esse alimento, despachar para Porto Alegre, entender nessa análise bromatológica Hum. como esses alimentos interferiam para o bem ou para o mal, né, na, No na, organismo de cada um. no organismo de cada Caramba. um. Aham. Obviamente fez coletas de sangue, a comunidade foi muito acolhedora e entendeu os benefícios, né, de todo esse acompanhamento que foi feito. Acompanhava as atividades sociais, com quantas pessoas se relacionavam, com Uhum. quantas, quais níveis, né, da família, bisneto, neto, encontrou muitos idosos residindo na mesma casa, às vezes, ou pelo menos no mesmo terreno, com várias famílias, né, integrantes da mesma família, filha, neto, bisneto, e Ou assim seja, fez intergeracionalidade aí também, então, estava marcando esse contexto, né? totalmente. Certo? Se a gente pudesse eleger, assim, alguns pontos, Lina, de Aham. destaque, eu colocaria a intergeracionalidade. Tá? Tá. Isso ficou muito notável, muito claro, assim, idosos que convivem com a sua família próxima, Uhum. seja no final de semana intensamente, né? Porque lá as mesas da sala ou da cozinha, elas ficam grandes durante a semana e ficam É. pequenas no final de semana. Não cabe todo mundo para comer a massa da nona, com molho da nona. Veranópolis é uma região basicamente de colonização italiana, né? Então, esses hábitos, né, Aham. da nona, que é a avó em italiano, cozinhar e passar suas receitas, está muito presente. Então, a Uhum. convivência familiar é muito intensa, e isso favorece, em vários aspectos, a qualidade de vida, e depois a gente pode até falar um pouquinho sobre a epigenética, né? Em estudos posteriores, aconteceram no mundo inteiro, e também na URGS, em Porto Alegre, perceberam que idosos que têm convivência familiar intensa, Uhum. nos seus telômeros, que são aquelas, como se fossem raízes, vamos chamar assim, nas células Uhum. nervosas, os telômeros que acabam interferindo na multiplicação celular no nosso DNA. Nos idosos que têm um maior convívio familiar, esses telômeros são mais compridos.
muito próximos dos telômeros de jovens, né? À Oh, medida que que os interessante telômeros, isso. à medida que os telômeros vão diminuindo de tamanho, isso interfere na multiplicação celular. Logo, a gente não produz tantas células musculares, células nervosas e assim por diante. Então, isso foi uma Uhum, descoberta posterior a essa uhum. descoberta observacional do Dr. Emílio, né? Olha que legal, quer dizer, já há então desdobramentos, né, dessa primeira conclusão, vamos chamar assim, né, no primeiro momento. E aí a questão do próprio sono, de hábitos no dia a dia, também influenciam? Bastante. O sono é regenerativo, né? Ele ajuda a Uhum, pessoa a se recuperar das atividades físicas, porque não pensemos que aqueles idosos lá têm vida fácil. Não, claro. eles trabalham, né? A gente tem o hábito, né, de, ao ver nossos avós, nossos pais envelhecendo, poupar trabalhos a eles, né? Poupar a Uhum, atividade física. Isso lá se mostrou um equívoco, né? Os idosos ativos, independentes, cognitivamente, inclusive, eles têm muita atividade, têm muitas responsabilidades. uhum, Alimentar as galinhas, cuidar do jardim, cuidar do quintal, cuidar da horta. Alguns ainda têm animais, sejam porcos ou vacas leiteiras, né? Que precisa preparar o alimento, ordenhar, levar para o campo, buscar no campo no final uhum, do dia, ou seja, tem bastante atividade física ligada a isso. Então, o descanso acaba sendo um sono regenerador, né? Um sono uhum. de qualidade, tá integrado também o que a gente chamou de os platôs da trilha da longevidade brasileira. Bom, eu vou precisar chamar um rápido intervalo e no segundo bloco vamos falar mais sobre as novidades desses platôs da trilha da longevidade, tá bom? E você não sai daí não, que a gente volta já já com muita informação. Até já. Voltamos hoje conversando sobre os segredos da longevidade com Martin Henkel. Martin, vamos continuar então aqui a nossa conversa sobre os platôs da trilha da longevidade e eu queria saber sobre o tal do propósito de vida. Tem influência? Foi uma descoberta? Foi, está presente, sim. É importante a gente também, quando a gente pensa Brasil e pensa brasileiros, né, a gente também tem que talvez ajustar ou explicar melhor o que significa propósito. Muitas pessoas tendem a imaginar Perfeito. que propósito seja algo grandioso, não que pessoas não façam coisas grandiosas, né, de grande repercussão, mas Uhum. propósito pode ser cuidar de um neto, propósito pode ser cuidar da saúde para ver um filho, uma filha, um neto casar e se formar. Ou seja, pequenos propósitos ajudam a criar um grande propósito de vida. É isso que eu quero dizer. Então, para isso Ah, não desanimar muitas pessoas pensando, poxa vida, na minha vida aqui eu não tenho grandes propósitos. Não, mas são pequenos vários propósitos que ajudam e estão presentes, né, no dia a dia. E isso foi percebido, tá, na pesquisa. São as atividades, os desafios, os planos futuros, né? uhum. As pessoas, todos os idosos pesquisados tinham planos para os próximos anos, alguns para as próximas décadas, né? E então isso faz parte, sim, do desafio e das metas de vida, né? O propósito realmente integra a trilha da longevidade. Você sabe que é muito interessante você ter meio que desconstruído, né, a imagem que a gente tem de propósito, algo como uma grande meta, um grande objetivo, porque muitas pessoas, ao envelhecer, acabam ouvindo do seu entorno: ah, você já está muito velho, você já está muito velha, não tem mais tempo para nada, fica aí quietinho no sofá, descansa. Ou seja, é exatamente o contrário, né? Então, bacana esse seu toque, que as pessoas têm que se sentir úteis, né? E continuar com seus afazeres no dia a dia. E se relacionando
não querendo se isolar. Solidão, nem pensar, né, nesse processo. Exatamente. Assim, o convívio social, seja com a Aham. própria família, seja na comunidade, seja com vizinhos, seja no clube, lá por ser uma região, ah, ah, e aí a gente entra um pouquinho também na espiritualidade, Hum. são italianos de religião católica. Então, na igreja e na comunidade ligada à igreja existe muita atividade, muitas reuniões semanais, várias vezes por semana, onde as pessoas se reúnem, conversam, interagem e se fortalecem. E esse é o Uhum. aspecto eh, da convivência social. Não apenas conhecer pessoas novas, mas sim construir vínculos com as pessoas que que percebem valor, o que têm admiração, têm apreço, e dessa forma criar um círculo, né, de proteção. As pessoas se sentem mais Uhum. seguras dessa forma, numa comunidade que se sentem benquistas, se sentem protegidas. Isso tudo impacta também nos níveis de estresse, que são Uhum. reduzidos, e a gente sabe o quanto o estresse em excesso faz mal, né, para a nossa vida e para o nosso corpo. Então, sim, a convivência social é bastante importante. Imagino que, inclusive, essa convivência acaba diminuindo também nessa comunidade casos de depressão, tem sido muito comum também nessa população 60 a mais, né? Agora, claro que nessa comunidade tão longeva, tão espiritualizada, tão mais feliz, também deve haver casos de pessoas idosas mais frágeis. Sim. Como é que é esse balanço, esse contraponto do projeto em relação a esses dois grupos, né? E a gente tem muita pessoa idosa cuidando de pessoa idosa também hoje em dia, né, Martin? Certamente, e isso vai estar cada vez mais presente, né? Quando a gente Uhum. fala da trilha da longevidade, claro que a gente está mostrando aqui os caminhos ou atitude das pessoas que alcançaram a vida longa, plena e feliz. Mas, ao mesmo Uhum. tempo, a gente sabe que a longevidade, o aumento da nossa expectativa de vida também traz fragilidade em algum momento, né? E para esse momento de fragilidade, sim, que existe que o acolhimento familiar, que o Uhum. acolhimento da sociedade, né, dos amigos, dos círculos sociais, se mostram mais importantes, né? Até para Uhum. evitar a solidão. São pessoas que envelhecem de forma natural, não são, a gente não está falando de super idosos, nós estamos falando de idosos Uhum. que tropeçam, idosos que têm seus medos, suas preocupações, suas fragilidades, né? Mas conseguem envelhecer bem, né? Dentro do possível, né? Uma outra característica que se encontrou no município é que já há muitos anos, isso já em Uhum. 1994, existiam políticas públicas, políticas do município da área de saúde, Uhum. para acompanhar esses idosos. Casos de hipertensão, casos de diabetes, todos eram acompanhados. Isso se mostrou fundamental, porque a hipertensão, ela é quase que inerente, né, a um percentual bem grande de idosos, e à medida que a gente vai envelhecendo, os Aham. índices vão aumentando. Só que quando tratado, isso Uhum. deixa de ser um causador de novas comorbidades. Esse Claro. foi um ponto bem importante, tá, que se encontrou naquela comunidade. Ô, Martin, quantas pessoas fazem parte desse projeto Veranópolis, dessa pesquisa? E eu gostaria de saber se isso ainda continua e se vai continuar. Qual que é o objetivo? Olha, a pesquisa continua, Tá. e ela está acompanhando agora outras cortes, né, de outras faixas etárias, né, já estão nos netos, né, Hum. em alguns casos nos bisnetos desses idosos que começaram lá atrás. Mas iniciaram cerca de uma centena de pessoas em 1994 até 1996, mas Uhum. hoje já passaram, e o projeto ele se tornou
quase como uma política pública do município, onde o Instituto Moriguchi atende, né, semanalmente, né, dezenas de idosos, faz o acompanhamento deles e desenvolve outras pesquisas, como a incidência de Parkinson na comunidade, ou seja, estão aperfeiçoando e aprofundando, e essa que é a parte interessante e rica de um estudo, uma corte tão ampla e tão grande, que vão surgindo outras demandas e o Instituto ou acolhe pesquisas de outras universidades, utilizando a base, a sua estrutura física e a comunidade, ou o próprio Instituto coordena essas investigações, né? Qual que é a população de Veranópolis hoje? Veranópolis tem cerca de 30 mil habitantes, mais ou menos, né? Você acha que projetos como esse, que acabam não só acompanhando, mas incentivando todos esses hábitos saudáveis para uma longevidade mais adequada, com atividades, com saúde, com qualidade de vida, né, com bem-estar, como diz você. É possível, em cidades maiores como São Paulo, por exemplo, a gente também extrapolar essa fronteira aí gaúcha e inspirar outras localidades no país? Lina, obrigado pela pergunta. Eu estava aqui ensaiando como é que eu ia trazer esse assunto para a nossa conversa, porque assim, o objetivo do livro e do estudo não é mostrar o que aquela população faz e sugerir ou induzir as pessoas a se mudarem para Veranópolis para aprender ou para realizar ou para implantar no seu modo de vida aquele estilo de vida. Claro que está todo mundo convidado para conhecer o município, é um município lindo, né? Mas o objetivo do livro, e por isso que a gente trouxe para uma linguagem leiga e se apropriou da trilha da longevidade brasileira, porque são brasileiros que estão aplicando esse estilo de vida, é exatamente esse, de mostrar que a gente pode fazer em qualquer lugar, reproduzir esse estilo de vida. E esse é o objetivo. Quando a gente fala em atividade física, por exemplo, nós temos idosas de 90 anos de idade que no outono pegam um machado e vão rachar lenha para o inverno, cortar lenha, preparar, né, a lenha para enfrentar o inverno, para cozinhar. Como é que a gente pode reproduzir isso numa cidade como São Paulo? Com atividade física, né? Seja nos parques, nas academias públicas de ginástica, numa academia privada, ou usando a escada do prédio. Vamos usar menos elevador e mais escada, né? Para vocês terem uma ideia, o Dr. Yukio Moriguchi, que é que é o pai do Dr. Emílio, o Dr. Yukio Moriguchi é considerado o pai da geriatria no Brasil. Ele criou o primeiro curso de geriatria na Faculdade de Medicina em Porto Alegre. Até poucos anos atrás, ele subia 10 lances de escada no seu apartamento em Porto Alegre. Ele mora no 10º andar. Faz pouco tempo que ele começou a utilizar... E ele está com que idade? 99 anos, completados dia 15 de janeiro agora. Nós entramos no ano 100 do Dr. Yukio Moriguchi, né? Também, além de tudo, o pai da geriatria preventiva. Ele acredita e ele promove, e sempre foi assim, a nos desafiar, a nos ensinar que o estilo de vida, menos os medicamentos e mais o nosso estilo de vida, que consegue trazer independência física, independência cognitiva, né? Então, assim, baseado no aprendizado dele, baseado nas observações dessa população de Veranópolis, que é uma cidade que tem altos e baixos, né? Lá ou a gente sobe morro para ir para a igreja, ou sobe morro para voltar para casa da igreja, ou seja, atividade física intensa. Isso a gente pode reproduzir nas cidades. Reuniões familiares, a gente tem que promover, eu acho que recuperar os encontros dos finais de semana, né? Quando as famílias moram longe, tem que encontrar formas de conviver mais, né? Criar novas amizades, novos relacionamentos, grupos de interesse da comunidade, ou seja, é a atitude que faz a gente conseguir reproduzir essas coisas. E mesmo uma cidade que parece hostil, e realmente, São Paulo é uma cidade agitada, corrida, nem todas as calçadas são seguras para se locomover, mas a gente tem que encontrar formas de reproduzir isso. Isso serve para São Paulo, Veranópolis,
interior do Ceará, interior de Santa Catarina, qualquer lugar, né? Ô, Martin, nosso tempo, infelizmente, acabou do programa, então eu queria um recadinho final seu, e vou aproveitar e fazer a seguinte pergunta, né? O senhor, né, que conhece tão bem, foi a fundo todas essas principais características que levam à longevidade com bem-estar, conseguiu? Está praticando tudo direitinho? Olha, são 21 platôs, né, que a gente descobriu. Acompanhamento médico, sim, eu já faço com intensidade. Muita hidratação, os idosos de lá bebem bastante água mesmo sem sede. E isso é extraordinário, porque à medida que a gente vai envelhecendo, os anos vão passando, a gente vai ficando com menos sede, né? Alimentação de qualidade, mais orgânica possível. Então, desta forma, eu tenho tentado colocar em prática, mas é desafiador. E por isso que o livro se chama A Trilha da Longevidade. Não é a estrada, a calçada, a rodovia. A trilha exige força, determinação, planejamento, ou seja, tem desafios, e assim é viver, né? E assim é instituir na nossa vida esse estilo de vida. Perfeito. Boa trilha para você, para mim, para todos nós, então. Obrigada, Martin. Eu que agradeço. Bom, obrigada a vocês que nos acompanham por aqui. Continuem nos seguindo nas redes sociais, no canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Boa trilha para você também, hein? Beijo. Obrigada. Até a próxima.